Salve galera, Daniel Zuckerman para apresentar o meu novo quadro aqui na Invest News. Toda semana a gente convida uma celebridade, um CEO, para fazer uma live no Instagram. Dessa live eu faço um sorteio aleatório onde você pode participar de uma reunião privada no Zoom. Lá no Zoom você encontra Samidana, nosso homem de Harvard, um convidado. E lá, cara, você pode fazer uma pergunta, mostrar o seu Instagram e até divulgar o seu negócio. Como é no Zoom, o nome do quadro eu deixo para a vinheta explicar. Senhoras e senhores, este é o Zuckerman, um projeto onde a gente faz aqui na Invest News, junto com a Easy Invest. Temos o meu parceiro agora, Samidana, que é o consultor financeiro, que é um cara que manja muito de inteligência, desde Harvard até para os seus investimentos. O convidado de hoje é João Apolinário, que a gente fez uma live, o cara é empresário da Polishop, o cara do Shark Tank, e um brasileiro que a gente tem muito orgulho de ter aqui no nosso país. Tenho hoje aqui João Apolinário, nascido em São Caetano. Ele é presidente e proprietário e fundador da Polishop. Não adianta você ter uma boa ideia no momento errado. Foi uma lição que eu aprendi muito jovem, né? Acabei indo para os Estados Unidos e falei, poxa, eu quero montar um negócio aqui nos Estados Unidos, Miami. Acabei conhecendo o Emerson, piloto, tinha esse produto 7-Day nos Estados Unidos. Um ano e pouco depois eu estava fundando a Polishop com esse mesmo formato, pensando sempre em qualidade de vida, pensando sempre em ganhar tempo, pensando sempre em saúde. Convidada da live, obrigado por você ter vindo, é a Aline, que ela acompanha essa reunião privada e no final ela vai poder fazer uma pergunta, até mostrar qual que é a ideia dela. João, seguinte, cara, primeira coisa que eu queria é que você passe uma inspiração para a galera, né? A galera que está começando ou empresários já consolidados. A gente contou muito da tua história. Como que você virou empresário? Você já tinha uma retaguarda, parece-me, né? Do seu pai, ele já tinha, acho que uma concessionária, mas como você começou a sua jornada de investidor, de empreendedor? Eu venho de uma família de empreendedor, né? Meu pai é empreendedor, minha mãe empreendia junto com eles, enfim, então eu já tinha esse DNA. E eu, desde muito novo, já quis montar o meu negócio, já quis fazer, ou seja, eu gosto muito desse negócio de estar no varejo, principalmente, de estar empreendendo, né? E ser empreendedor não significa ser dono, quer dizer, eu resolvi empreender porque para mim era muito difícil eu empreender num espaço que já era do meu pai, uma empresa que já tinha seu sucesso, já tinha seu crescimento, tinham várias coisas, né? E esse DNA de inovação, eu acho que eu já trago um pouquinho do meu pai também, porque meu pai, ele foi a pessoa que foi um dos primeiros a ter consórcio no Brasil, o negócio dele, ou seja, ele sempre gostou de inovar naquilo que ele estava fazendo também, sem saber até que está inovando, porque tem muitas pessoas que inovam sem perceber, né? E você sabe muito bem, a gente já conversou quando eu estive lá com você no banho, eu fui falar até um pouco sobre o meu livro. Meu livro é exatamente isso. Inovação é questionar aquilo que já existe. Ou seja, não necessariamente você precisa de uma coisa totalmente nova em todos os sentidos, não. Questione aquilo que você já está fazendo, questione aquilo que você já faz e inove em cima disso, que ali é onde você tem o maior domínio e você tem a maior chance de você ter sucesso com a inovação, aonde você conhece. Agora, quando você vai inovar numa coisa que você não tem a menor ideia do que realmente fica muito mais difícil, você tem mais desafios do que você teria em inovar naquilo que você já conhece. Sami, você vê que o cara já começa dando aula aqui, mas eu vou trazer o Sami já para a conversa porque é o seguinte... Beleza? Não, acho que primeiro ele pode falar o nome do livro dele, né? Porque muita gente pode ficar interessada em comprar. João, qual é o nome do livro aí? Inovação, questionando aquilo que já existe. Esse é o nome do livro, exatamente inovação. Porque as pessoas... Inovação caiu numa vala muito comum. O que é inovar? Todo mundo inovar. O que é inovar? Quer inovar, tem que inovar. Mas como é que é? Quer dizer, então, quando você começa a fazer esse tipo de coisa, e aquilo que nós estamos fazendo, que o Daniel se propôs a fazer com você, enfim, é uma inovação. Você está questionando. Já existe o Instagram, já existe o Zoom, já existe pessoas se reunindo,
e vocês estão inovando naquilo que já existe. Isso é muito bacana, isso é que eu acredito, é assim que eu gosto da inovação. Ou seja, você ir buscar naquelas ferramentas, naquelas coisas que você já está fazendo, que você já sabe fazer e que as pessoas já sabem, inclusive, o que é. João, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, eu preciso ser honesto e você também. Tem alguma pergunta, alguma coisa que a gente não pode tocar? Tem alguma censura nesse tipo de conteúdo que a gente vai fazer agora? Ou podemos falar o que a gente quiser? É a pergunta bem direta para você. Eu não tenho problema de responder pergunta nenhuma, e eu vou te dizer por quê. Porque eu não sou obrigado a saber tudo, dominar tudo. O meu papel, eu acho que é uma grande virtude que eu acho, não minha, mas de qualquer pessoa, é você reconhecer os seus limites. E você, dentro de uma companhia, você contratar pessoas, ter pessoas ao seu lado, parceiros teus, que te dê subsídio, ou te dê estrutura para aquilo que você não tem, não domina. Porque o que você precisa ter como CEO, como presidente de uma companhia, é uma visão geral, global, de tudo, e você precisa de pessoas tendo profundidade naqueles assuntos específicos. Deixa eu então agora abrir por que eu coloquei se você não vai censurar nada. Quando você começou a sua história, você teve um investimento, estou falando do 7-Day Diet, eu li, você me confirma, você conseguiu um investimento de... Aí o Sami entra, aí Sami eu já vou colocar, porque números você sabe detalhar bem, e para até a galera entender uma linha de raciocínio de como investir, como construir uma empresa. Você teve um investimento de $500 mil nesse primeiro no 7-Day Diet, e quanto que você faturou com o 7-Day Diet? Olha, eu vou te dizer assim, o investimento foi um investimento que eu considerei como produto, tá? Quando eu falo, olha, tem um investimento de $500 mil, eu fico como produto. Por quê? Porque eu não ia jamais organizar uma estrutura, né, pesada, para falar, poxa, eu tenho toda uma estrutura e vou fazer isso. Então eu terceirizei tudo. Eu contratei uma empresa terceirizada de call center, contratei uma empresa para estocar terceirizada, ou seja, tudo com custo variável. Então eu pude colocar o meu foco, que era em produto. Ou seja, eu precisava ter um estoque de produto, principalmente que eu estava naquele momento falando em produtos importados. E não é... E não adianta você fazer um pedido e, sei lá, comprar lá 50 mil dietas e ter essas 50 mil caixas aqui de uma vez só. Não, você tem que fazer um plano de compra, você tem que receber isso, fazer uma estimativa de venda, fazer um planejamento, tal do business plan, né? Quer dizer, um plano de negócios para que você consiga fazer. Então, o que aconteceu? Eu usei uma estrutura que eu já tinha, quase que um home office, não era um home office que eu tinha já na época. Eu peguei lá uma salinha e falei, vou me adaptar aqui. Então, quer dizer, então as coisas foram mais ou menos todas elas meio que adaptadas para que a gente conseguisse fazer com que aquilo andasse de certa forma, da forma mais econômica possível. Porque se eu tivesse um insucesso, que pode acontecer em qualquer negócio, faz parte, né? Eu errei algumas vezes em outros negócios que eu fiz, né? E tem aquela história, quanto você mais erra, você está mais próximo de acertar. Então, não é dizer, poxa, ninguém nunca errei, não, errei. Pô, lógico, todo mundo erra. No final do dia, você tem que errar menos do que você acerta. Eu acerto e eu erro. Aí eu tenho essa diferença que é muito bacana. Aquilo era um capital de giro que eu tinha, que ele já foi se autoalimentando e meus custos eram todos variáveis, ou seja, a gente tinha uma estrutura muito pequena, eu tinha uma pessoa que começou a me ajudar a organizar todo esse nosso pensamento e aos poucos a gente foi construindo uma empresa. Porque, ao contrário do que acontece muito hoje na história das startups, eu só acredito, eu acho que isso é um pouco, quem sabe até mais antigo, mas eu só acredito naquele negócio que é bom já no primeiro momento. Mas olha, só pegar um ponto para você, para sua linha de raciocínio, como o Sami fala muito, a gente bate muito isso na Easy Invest. Um investimento a longo prazo, né, Sami? Isso é uma coisa bem legal. Você vê que ele é uma empresa, óbvio, que tem histórico familiar, e aí é um cara, ele não quer ficar jogando, ele quer construir uma história. Qual que você acha que essa é a importância, Sami, olhando a história dele aí? Não, eu acho que o Apolinário ele tem várias coisas muito interessantes, né, para quem
pensa em empreender, o modelo de negócio, ainda que existisse nos Estados Unidos, ele consolidou no Brasil, né? Apolinário, depois você me confirma, foi com o Fittipaldi que vocês chegaram a fazer, né? Na época, vocês tinham, assim, bastante inovador para isso. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, já que o Daniel falou um pouco das Invest, assim, como que você vê seus investimentos fora do meio empresarial? Você tem um meio empresarial, legal. Você tem seu risco, que todo empresário, principalmente no Brasil, tem um risco alto. Você investe normalmente em bolsa de valores, em fundos? Como que você cuida do seu patrimônio? Ou como muitos empresários fazem, quase tudo na própria empresa? Olha, por mais que pareça que a Polishop já tem muito tempo, ela é uma empresa muito nova, ela tem 20 anos, né? Sim. Eu acabei tendo uma condição confortável, que não é tão comum, que eu venho de uma família no qual me deu um conforto. Tanto é que eu até brinco muitas vezes que eu tinha até tudo para não dar certo, né? Porque é até muito comum a pessoa não querer empreender. Eu poderia ter tomado um outro rumo nesse negócio. Mas eu gosto de empreender, eu gosto de construir, eu gosto de gerar emprego, gerar riqueza. Ou seja, eu gosto desse trabalho. Então, eu pude, né, durante esses 20 anos, reinvestir tudo aquilo que eu gerei dentro da Polishop na própria Polishop. Por isso nós conseguimos abrir quase 300 lojas próprias, né? Se você vê quanto custa para montar uma loja, ou seja, nós conseguimos crescer, porque não é só a loja, você tem todo o estoque dessa loja, o capital de giro para essa loja, ou seja, um call center, um centro de distribuição, ou seja, tudo isso que nós fizemos requer de investimento. Então, meus investimentos, quer dizer, é bem separado. Aquilo que eu tive de herança, aquilo que eu tive é um tipo de coisa, isso está separado, aí sim eu vou para o investimento, que é esse investimento mais mesmo de mercado, né? De mercado de capitais e tudo. E aquilo que eu gerei com a empresa, eu acredito. Então, interessante que hoje o meu maior investimento passa a ser de fato a minha empresa, né? Quer dizer, aonde ela foi gerado por ela mesma, ok? Mas eu acredito nela, quer dizer, é onde eu estou trabalhando. Porque é muito importante o empreendedor saber aonde ele quer chegar. Quais são os planos dele? Eu não faço plano de 2, 3 anos, eu faço plano a longo prazo. Eu, em 2000, quando eu montei a empresa, 99 para 2000, eu criei o Rumo a 2010. Em 2010, eu criei o Rumo a 2020. E agora eu estou criando, estava criando, até antes de acontecer esse momento transitório que nós estamos passando, é o Rumo a 2030. Por quê? Porque eu tenho que ter uma visão a longo prazo, eu tenho que ter uma visão de estratégia. No meio do caminho existem várias mudanças. Então eu entendo muito a minha cabeça de investimento nesse sentido. Eu prefiro investimento seguro e mais a longo prazo. Eu faço isso também nos investimentos que eu trago da minha família, que aí eu vou para o mercado de capitais, que eu acho interessante. A gente tem várias opções muito boas em ações, mas eu sempre vejo como sócio, né? Eu acho que banco é um bom negócio, né? Todo mundo fala, poxa, você quer um banco. Tá bom, então compra ações do banco e fica lá quase sentado em cima das ações do banco. E você passa a ser sócio daquele banco. Então é mais ou menos assim que eu vejo o mercado de capitais. Mas e aí no mercado de capitais, aí mais longo prazo, né? Você falou do teste, o produto, quando você testa, você já espera um retorno mais imediato. No mercado de capitais, você tem outro time ou você normalmente gosta de operações curtas? O mercado de capitais é como a empresa, ou seja, como eu vejo a minha empresa. Eu falo no curto prazo, no negócio do comércio, compra-venda, 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 compra-venda. Mas para montar uma empresa, né? Mas eu não tenho tempo e não sei me dedicar para ficar tradando no mercado de capitais. Sim, legal. Dizer, então eu precisaria me dedicar, abandonar tudo que eu tenho e falar, vou sentar numa mesa, botar meia dúzia de tela na minha frente e ficar aquela loucura, né? Não é um day trader, não é um cara que compra e vende. Olha que legal que ele trouxe aqui pra gente. A forma da empresa Polishop que ele coloca é longo prazo, né? Como ele investe em ações, é da mesma forma. Então, ele usa a mecânica, a estratégia para investir em ações igual com a empresa. Ele fala, quero ser sócio e acreditar na empresa. E um cara que possui esse repertório é um cara que consegue avaliar muito bem as ações de uma empresa. O Warren Buffett, que Sammy gosta tanto, fala que você demora 50 anos para construir uma empresa, é mais ou menos assim a frase dele, e 3 segundos para acabar com ela, porque é a sua reputação que vale. Então, assim,
O que eu vejo na estratégia dele que a gente pode puxar aqui, né, mas na parte de investimento, de mercado financeiro, é que a estratégia é igual, cara. O cara precisa criar uma empresa sólida, ele precisa criar uma estratégia e não é uma brincadeira que ele vai acertar, ele vai acertar e vai errar, como ele falou, muito nesse processo, mas a empresa só sobreviveu porque você acredita nela pro resto da tua vida. Esse cara vive essa empresa. Eu já fui lá na Polishop, tem um canal de vendas que o cara tá lá vendo se o cara tá fazendo produto. Você acompanha o processo do começo ao fim. Verdade ou mentira, Apolinário? Verdade, porque é assim, eu não acredito em terceirizar o teu sucesso. Eu não acredito em terceirizar as coisas. Eu acredito em ir e fazer. Não que as pessoas não são competentes, não, mas isso faz parte do empreendedor. As pessoas que estão ao meu lado, as pessoas que eu contrato para estar junto comigo, que fazem parte, que são os meus parceiros de negócio, são pessoas que têm essa vocação de empreender. Não necessariamente empreender é você ter seu CNPJ. Você pode empreender no CNPJ de outras pessoas. E por que eu quero empreendedores do meu lado? Porque o empreendedor tem essa linha de raciocínio. Vai para cima, não deixa passar, ele não tem hora, porque ele não é uma obrigação, é um prazer ele ver as coisas estarem acontecendo. Então é assim que eu vejo exatamente desse jeito. E no mercado de capitais, no mercado de ações, eu vejo da mesma forma. O que eu vejo lá? Eu vejo uma empresa que é realmente uma empresa sólida, no qual ela tem a capacidade de pagar dividendos, para ser interessante, porque como eu não vou ficar tradando, eu quero que a minha renda venha na distribuição desses dividendos, e é ali que eu acho que eu tenho uma boa opção para falar de mercado. Agora, quando eu viro a minha cabeça para a Polishop, eu falo, bom, essa aqui é uma empresa que eu estou criando, é uma empresa que completou 20 anos agora, e eu tenho uma empresa para construir. É um negócio para se fazer ainda, é uma coisa muito nova. Outro dia ela tinha 10, depois ela tinha 15, agora tem 20. Né? E daqui um pouco ela terá 30. Então, eu acho que é importante essa cabeça de construção a longo prazo. Agora, não é que existe o certo e o errado. Tem pessoas que entram, fazem a empresa e conseguem, depois de 1, 2, 3 anos, vender a empresa e já vai para outra, e vai para outra. Legal, parabéns. Eu não sei fazer isso e não é assim que eu vejo o empreendedorismo para mim. Né? Na minha forma de ver, mas não existe certo ou errado. Boa, peço licença, Sami. Querida Aline, vamos aplaudir aqui, porque tivemos uma aula aqui. Tivemos aula. A Aline está emocionada. O projeto que a gente está fazendo, né, junto aqui com a Invest News e com o Samidana, que é o meu parceiro, sempre a gente busca, primeiro o Sam é um cara que bate inteligência financeira, porque você pode se programar, né? Você pode ter um recurso de ter uma retaguarda e saber respirar sempre quando tem um momento, tem uma pandemia, tem outros momentos da sua vida, não só esse, para você ter uma estratégia. Aqui te falo, e repetindo algumas coisas que eu já vi você falar, que a gente não é pago para dar ideia, a gente é pago para realizá-las. Temos a querida Aline, que é o projeto, é o que mais, de verdade, me dá mais tesão de fazer esse conteúdo. É trazer uma pessoa da nossa audiência. Que legal. Que você pode me falar, a gente não combinou absolutamente nada, você me mandou um stories, eu te coloquei aqui na mesa. A Aline tem um projeto. A Aline é uma pequena empreendedora, eu sei muito pouco porque foi em rede social. Eu quero, primeiro, sem obrigação nenhuma, aqui não é o Shark Tank, mas o que eu te peço, Apolinário, é juntar a Aline e a Apolinário, eu e Sami vamos ver aqui, este lindo encontro, para ela contar a ideia dela, e aí você fala e avalia. E eu também vou fazer os meus pitacos, não com a mesma propriedade que a Apolinário, mas também o que eu veria se perguntassem sobre este projeto de investimento. Você viu que então você tem o empreendedor, o cara raiz, não é Nutella. O Apolinário é o cara que batalhou, trouxe toda uma ideia, conseguiu colocar em prática, e temos aqui um consultor financeiro. Então, igual o Apolinário falou, que ele investe no mercado de capitais e ele tem a empresa dele, você tem os dois aqui de bandeja à sua disposição, minha querida Aline. Pode começar, conta teu projeto e a Apolinário vai lá e Sami também vai lá para tentar te ajudar, tá bom? Boa sorte. Muito obrigada, tá? Pela oportunidade. Hoje eu tenho 35 anos, eu sou educadora musical, estou fazendo uma pós-graduação em neuroeducação musical. Então, essa questão de você respirar aquilo que você faz é algo que está muito no meu coração. Então, lá em Ji-Paraná,
eu montei uma sala, como é a sala que eu tenho hoje, e eu comecei a dar aula de musicalização para as crianças. E de lá até hoje, tem 12 anos que eu trabalho com musicalização. A minha ideia é assim, uma animação infantil, onde eu tenho um personagem chamado Davi. O objetivo é a ovelhinha de Davi. A sua ideia é criar uma animação infantil, é isso? Essa é a sua ideia? Não, com finalidade. Com uma finalidade, com propósito, para trazer uma mensagem. Não, essa eu quero fortalecer a marca do Davi com a ovelhinha. Eles nessa animação vão utilizar instrumentos musicais. E a grande necessidade que eu vejo é que hoje nós não temos no mercado instrumentos musicais de qualidade. Nós não temos. O pessoal vai buscar tudo fora, importa da China, meus colegas educadores musicais, né? A ideia, todo mundo pegou a ideia. Eu acho que o que vai mais ajudar, ao invés da gente... A gente não pode ficar aqui passando pano, nem passando a mão na cabeça de ninguém. A gente tem que realmente achar uma forma de colaborar. E temos aqui um empresário e um consultor financeiro chamando assim o Samidana. Qual é o problema dessa ideia na visão de vocês? Que a gente pode colocar o problema para depois você buscar a solução. Apolinário. Olha, eu repito isso muito, né? Eu tenho milhões de ideias, viu, Aline? Eu tenho muitas ideias, né? Mas uma ideia não vale nada antes dela ser... Eu estava até falando isso antes com o Sami aqui, antes de a gente começar. Uma ideia não vale nada se ela não for testada, se ela não for validada, se ela não for pivotada. E é muito difícil as pessoas comprarem ideias, né? Porque a ideia tem valor em cima do empreendedor. Eu, quando estou investindo, eu não invisto em ideias nem em negócios, eu invisto em pessoas. As pessoas fazem a diferença. Então, para você fazer essa tua ideia acontecer, você precisa ou arrumar algum parceiro empresarial que consiga colocar essa montoeira de ideias que você tem. Já entendi que você tem um monte de história, enfim, que você consegue colocar, porque você é música, você é uma artista, você tem o perfil de ser uma artista e você precisa de ter alguém do teu lado com um outro perfil. Cada pessoa tem um perfil, não existe o perfil certo ou errado, existem perfis diferentes em cadeiras diferentes. Você tem uma ideia bacana, mas você não tem um negócio. E eu não consigo investir em ideias, né? Porque, como eu te falei, eu mesmo acordo todo dia com umas 10 ideias. Aí eu falo, mas quem é que vai fazer essas ideias? Quem é que vai fazer com que elas aconteçam e se materializam? Esse é o grande desafio, esse é o grande problema. Você acha alguém para que te complemente nessas tuas ideias e faça isso ser testado, por menor que seja, ela tem que ser testada, ela tem que ser validada, porque quando a pessoa é criadora de uma ideia, ela se apaixona e vai além da capacidade de olhar a viabilidade como business, como negócio. E você fica apaixonada por aquilo que você está fazendo. Tira do campo da ideia e executa, que a ideia é muito legal. Samidana, eu quero que você complemente aqui. Eu acho assim que para um potencial investidor seria interessante, Aline, você ter uma ideia dos números, né? Eu estou falando do investimento de quanto, quem pagaria essa conta, quanto eu cobraria. Você falaria, por exemplo, com a Netflix, eles comprariam isso? Ou se não, você vai fazer um canal no YouTube, como que vai ser remunerado? Porque a venda de instrumento em si, eu acho a parte mais fraca. Por uma coincidência do destino, eu sou formado em música, fiz faculdade de música aqui, eu estou na minha casa, tem meu piano aqui, eu fiz bacharelado, né? Eu não fiz pedagogia musical, fiz bacharelado em piano, e eu tenho muitos amigos músicos e é muito difícil, né? É um mercado muito difícil. O que eu vejo que as pessoas compram da China e provavelmente você não vai ter você comprar da China, estampar o personagem e vender, eu acho que é um valor agregado relativamente baixo e você vai precisar de uma escala muito maior. O que me parece fazer mais sentido é esse conteúdo. Ele vai ser vendido para escolas, ele vai ser vendido como material, às vezes, das próprias
igrejas que distribuem isso, e um pouco assim, tá, eu tenho que pôr quanto de um lado para receber o quanto do outro. Então, talvez você ter feito um vídeo, ainda que menor, você consiga ir nesse material e ver. Mas me parece ainda, como o Apolinário falou, muito mais uma ideia e legal e promissora do que algo que esteja pronto para um investidor entrar. Muito legal. Deixa eu falar de verdade, de coração, Aline. O mais legal dessa história é que tudo você tem que calcular, você tem que fazer markup. Qual que é o teu custo, né? O que eles estão te colocando aqui de informação, de repertório deles, para você validar. Não deixe de acreditar no que é a sua ideia, mas com a aula dos dois aqui primeiro, quanto custa, valida, coloque em prática e aí você pode executar ela. Cara, posso falar? Que sensacional! Demais, cara. Quero agradecer muito o João Apolinário por ter cedido esse espaço. E uma aula, né, Sami? E o Sami, que é meu parceiro aqui na Invest News, na Easy Invest. A ideia é, você entra aqui nos comentários, se você tem uma ideia bacana, a gente vai trazer aqui CEOs, pessoas que a gente tem contato, para realmente trazer uma possibilidade não do problema, e sim da solução. Certo, Samidana? Gostou? Exatamente, Covid. Eu agradeço muito aí o convite seu. Claro, tudo aí, né, na nossa plataforma que é a Invest News, que eu também faço parte, principalmente o Apolinário aí pelo seu tempo, pelos seus conhecimentos, pela sua aula. E Aline, meu desejo aí é que essas ideias nossas, esses comentários sejam úteis de alguma forma e também, eventualmente, alguém que assistir esse vídeo pode se interessar. Então eu peço para você deixar o seu Instagram ou algum e-mail de contato, porque caso alguém esteja interessado, não deixa de ser uma plataforma de divulgação. Com certeza, eu agradeço a vocês, né? Todo mundo que geralmente tem a sua ideia, ele acredita nisso, né? Eu vou fazer esse experimento, né? Legal. Na fase de execução. E eu agradeço boa a vocês, sorte. porque eu tenho fé nisso e a gente ainda, quem sabe, vai se encontrar. Com a sua ideia mais formatada, eu me prontifico a divulgar nas minhas redes sociais. A gente vai colocar aqui seu Instagram também aqui, ou no canal aqui da Easy Invest. Apolinário, cara, obrigado, cara. Você, parceiraço, obrigado. Gostou dessa experiência? Agora, você vai ser o seguinte, Sami. Você valida se a gente continua ou não com esse projeto, que é o Zunker. Porque ele pode não ter gostado da nossa ideia, Sami. Aí a gente não vai... Eu acho muito legal, né? Eu acho muito legal e é muito bacana esse lado do empreendedorismo do Brasil, né? Ô, Apolinário, a ideia desse nosso quadro que a gente bolou aqui é juntar informações de pessoas que a gente admira junto com uma inteligência financeira e trazer o público para discutir. Isso. Sai um aprendizado aqui animal, cara. Porra, e sabe o que é mais louco? A gente fazer uma reunião. Virou, Sami, obrigado, aqui é uma reunião. E também, já que você está com toda essa gana de investir, tem, obviamente, o Invest News, que depois a gente vê se faz uma parceria com a Polishop. Sensacional! Aí, ele é o head comercial e falou, agora vamos vender muita forma nova. O Fábio vai te passar os números, a gente já passou aí vários concorrentes, apesar de ter menos de 4 meses de vida. Do mesmo jeito que eu falei para a Aline, eu falo para vocês. Se é um negócio, se ele é formatado, apresente os números, apresente os negócios. E é o maior interesse da gente estar junto nesse negócio, porque eu sei onde é que está o Daniel e você. E o Doni, pô. Eu gosto de bom negócio. Gostei. No final, a gente fez uma reunião aqui e a gente se fala semana que vem com o Apolinário para ele ser o novo investidor da Easy Invest. É isso que a gente conseguiu. E pegar todas as ações dele e o Sami vai orientar como fazer uma boa carteira de investimentos. Um beijo, até a próxima e muito obrigado por todos vocês que participaram. Coloca aí no comentário aí.